aqui. Acho que já estamos ao vivo já. Esperar o pessoal entrar aqui. Até dá tempo. Plácido, você conseguiu achar a página? Vou compartilhar agora já. Ah, tá. Não, pode ficar tranquilo aí. Não, manda ver. Temos já. O pessoal está entrando. Pessoal, vou mandando oi aí para ver quem tanto está aí. Aqui hoje. O pessoal está entrando. A doutora Dani Teixeira aqui, doutora Adriana, aqui de Biúna, advogada. Boa tarde, boa noite, doutora Dani Teixeira. Logo estará conosco aqui de volta. O pessoal está entrando. Na hora que você falar ok, se quiser esperar mais um pouquinho, já. Doutora Luciana Cubo, boa noite também. Só ver o negocinho aqui. Acho que podemos, hein, Neto? O que você acha? Já? Peraí, deixa eu só mostrar aqui. Vamos que vamos começar então? Vamos. Bora. Vamos lá. Boa tarde a todos. Acho que é boa tarde às 6 horas, né? Boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos, aos nossos live espectadores. Mais uma sexta-feira aqui no nosso canal, na nossa página, Jurisprudência Comentada. Hoje aqui com o doutor Henrique, doutor Mário Sérgio, que já faz parte integrante e inseparável desta página, aos nossos convidados aqui, doutor Valdionor Plácido Vieira da Silva, que é advogado criminalista, atua aqui na minha cidade, Ibiúna. Doutor Marcelo Galvão, advogado criminalista, que atua na comarca de Sorocaba, e juntamente comigo, com o Henrique e com o doutor Glauber, integram, né, a Comissão de Direito Penal da OAB São Paulo. Sejam bem-vindos e vamos, que hoje nós temos... Os temas são intrigantes e interessantes. E feitas essas considerações iniciais, passo a palavra aqui ao doutor Henrique, para que faça as suas considerações. Boa tarde, meu amigo Mauro Neto Atuí, advogado criminalista de Ibiúna, ex-presidente da subseção. Boa tarde, doutor Plácido, é um prazer conhecê-lo aqui. Tenho certeza que o doutor hoje só tem a acrescentar aos assuntos. Doutor Mário Sérgio de Oliveira, boa tarde. Nosso novo integrante oficializado, com camisa, com nome, número, titular agora, mais uma responsabilidade, né, doutor? Agora não é só mais aulas no Mário Chamber, agora é conosco aqui. Boa tarde também, doutor Marcelo Galvão, muito obrigado por ter aceito o convite. Não foi a primeira vez, eu já tentei convidá-lo uma outra oportunidade, só que ele tinha ali seu
ele tinha ali o seu compromisso particular, né? Doutor Marcelo Galvão também é colega nosso, né, doutor Mauro, lá de Comissão Especial de Direito Penal, lá de São Paulo, também preside a Comissão de Advocacia Criminal de Sorocaba, correto, né, doutor Marcelo? Exatamente. Seja bem-vindo, também tenho certeza que estou conhecendo pessoalmente não, né, virtualmente, porque hoje o mundo pessoal virou virtual, né? E espero que seja também mais um colega aí conosco aqui, juntamente com a doutora Dani, que está aqui hoje acompanhando, né? Que se tornou colega integrante aqui da jurisprudência comentada. Hoje o assunto é bem importante, né, doutor Neto? Mas, desculpa, não vou esquecer o doutor Glauber, talvez vai conseguir chegar aqui, está no caminho, entre escritório com os afazeres, e disse que vai tentar correr para chegar. Então, corra, mais cuidado, não tome multa e chegue vivo, de preferência. Esqueci do Dr. Glauber, né? Falha técnica. O assunto hoje é daqueles dos mais sensíveis, né, doutor Mauro, aqui, que é o tal do excesso de prazo, principalmente quando temos acusados presos. Mas o excesso de prazo ele não é tão importante somente para presos, e sim para o processo. É um tema sensível e nós não temos, parece que, um parâmetro fixo certo. E, geralmente, quando nós entramos com um pedido de liberdade provisória ou revogação de prisão preventiva, habeas corpus, na minha opinião, é quase sempre uma loteria, porque nós temos até prazos definidos na legislação, mas nós não temos algo certo e a jurisprudência, como sempre, é vacilante nesse sentido. Então, em razão dessa importância, principalmente para os advogados que militam, né, na área criminal, acreditamos que trata-se de um tema importantíssimo e tenho certeza que hoje, com os nossos convidados, nós teremos aqui hoje muita coisa para aprender e trocar. Bom, feitas essas considerações preliminares, aqui eu vou passar a palavra para o doutor Plácido, para o doutor Marcelo, até para as primeiras considerações, e pau na máquina. Boa noite a todos. Primeiramente, doutor, faça as honras. Fica à vontade, doutor. Desculpe interromper. Tomara que não seja pela opção do mais velho, mas tudo bem, vamos lá. Primeiramente, queria agradecer ao convite. Me sinto honrado com o convite de participar de uma live com pessoas de alto gabarito jurídico, pessoas muito competentes. Tenho aqui, de público, a agradecer mais uma vez o Dr. Mauro Atuí. Para quem não sabe, eu fui estagiário do Dr. Mauro. O Dr. Mauro é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por ele, além de ser um profissional de reputação ilibada, aqui, um guerreiro da advocacia criminal, que é algo difícil, é uma camisa difícil de se vestir, é da advocacia criminal, e ele faz isso muito bem, e tenho certeza que todos os teleinternautas que estão assistindo e que o conhecem o seu trabalho, com certeza vão concordar comigo. Então, me sinto aqui um aprendiz, mais uma vez, vim aqui para sugar um pouquinho do conhecimento dos senhores e me sinto muito feliz dessa oportunidade. Bom, também agradeço a oportunidade, é um privilégio estar na companhia de colegas com um currículo extenso, tanto acadêmico, principalmente profissional. Ontem eu era para ter conhecido o Dr. Mauro pessoalmente, de forma virtual, durante uma audiência que tínhamos, mas, surpreendentemente, não teve audiência por uma falha aí do poder público. Olha que coisa atípica. O CDP, onde meu cliente está detido, não tinha internet ontem, não pudemos realizar a audiência, e aparentemente esse processo aí está correndo por um excesso de prazo. Olha também que surpresa, que assunto tão atípico. Coincidentemente também eu fui pesquisar alguma coisa do tema de hoje no TJ de São Paulo, só para ver se era diferente do que a gente está acostumado, e já vi que a pandemia agora é a nova desculpa para não se reconhecer excesso de prazo. Creio que aí pelos próximos bons meses vai ser difícil. Se era uma loteria que já era difícil de ganhar, acho que agora vai ficar mais complicado ainda. Tomara eu esteja errado. Obrigado de novo pela oportunidade. Também, como o colega Dr. Plácido, eu espero aprender mais do que ensinar hoje, com certeza. Dr.
Doutor Mário Sérgio. Dar início aqui, Neto, para introduzir aqui a questão. Doutor Mário Sérgio já falou? Já fez as considerações? Não. Nossa, esqueci do Mário. Não tem problema. O doutor Mauro, doutor Henrique, doutor Glauber. O Glauber não está presente, mas é um prazer, é uma honra compor esse trio que teve uma excelente ideia de montar essa live de jurisprudência comentada. Voltar novamente aqui com vocês e, como eu disse, ocupar uma cadeira é uma honra muito maior. Agradeço o convite e pela confiança depositada. Doutor Marcelo, doutor Valdeonor, muito prazer em conhecê-los e espero que a gente troque ideia mesmo da nossa vida, do cotidiano, porque essa questão hoje que nós vamos abordar de excesso de prazo é uma questão muito discutida e que a interpretação dada até mesmo para o princípio da razoabilidade foi o inverso, eu acredito, daquilo que o legislador efetivamente queria. Henrique, com a palavra. Doutor Mário, desculpa novamente. E não fale mais em trio, agora somos um quarteto. Espero que também não pare por aí, né? Que cada dia de live nós acabamos conhecendo novos colegas altamente competentes. E hoje, com certeza, estamos com 2 novos colegas aqui. Espero que daqui a pouco o doutor Glauber chegue. Bom, eu estava lendo alguma coisa a respeito do tema, né? E aí eu peguei e acabei pegando a obra do Aury Lopes Júnior. Ele fala muito bem a respeito dessa questão de razoabilidade do prazo, né? E ele cita Daniel Pastor, né, que fala que tempo é pena e pena é tempo. E é uma grande verdade nisso no processo penal. E, aliás, ele fala também uma situação muito interessante, porque o direito penal ele consegue apontar que o Estado penitência, né, ele, além de retirar a vida e o corpo da pessoa, ele também se aposta do seu tempo. Isso é uma grande verdade, principalmente daquelas pessoas que estão sendo processadas. Não precisa sequer estar presa para sofrer, né, com essa questão do tempo. Imagina aquela pessoa que está respondendo a um processo, solto, né, por um crime grave, que está ali há 10 anos. Ele, querendo ou não, está com uma faca no seu pescoço, uma espada no seu pescoço até esse tempo, porque ele está ali na iminência de perder a inocência, ele está muitas vezes na iminência de perder a sua liberdade, ele não consegue muitas vezes pegar um atestado de antecedentes, uma certidão criminal, né, sem anotação. Por conta disso, muitas vezes ele não consegue um emprego, uma profissão lícita reconhecida em carteira, disso decorre pobreza, ou seja, essa questão do tempo, essa questão dos problemas penais e a sua indefinição, ele gera aqui para a pessoa ali envolvida gravames consideráveis na sua vida. Isto posto, nós que advogamos na área criminal, muitas vezes que pegamos processos envolvendo pessoas presas, que é pior ainda, né? Porque a pessoa, muitas vezes, por conta de uma cautelar, ela está ali com a sua liberdade restringida e, muitas vezes, uma pessoa inocente ou nem teve a sua culpabilidade ainda definida, nós vamos ali, como eu disse, tentarmos a soltura dessa pessoa. E aí eu estava fazendo um levantamento, até um levantamento de ordem prática, né, do dia a dia, um estudo de jurisprudência, um estudo dos casos em que eu trabalhei já, e nós temos ali, geralmente, ali umas 5, 6 tipos de decisões que hoje ela afasta, né, essa questão do excesso de prazo. Geralmente, a culpa é da defesa, sentença condenatória já proferida, que a soma dos prazos não é um cálculo aritmético, matemático, que o caso é complexo, que houve expedição de carta precatória, que há um grande número de pessoas acusadas, que a vara, né, ali a vara criminal está abarrotada de processo, e, na minha opinião, o pior de todos é quando o juiz fala, olha, a culpa não é do juízo. Eu acho que, me desculpe, talvez é o tipo de justificação mais, entre aspas, vagabunda que nós podemos ter dentro de um processo. Ou seja, o juiz ele decreta a prisão ali e depois, para não soltar a pessoa, para tentar justificar um excesso de prazo, fala que a culpa não é dele.
complicado. Enfim, questão é que nós ali temos, desde a década de 70, ali, os tratados internacionais de direitos humanos, que fala ali de celeridade de julgamento. Nós temos a emenda 45 de 2004 da Constituição Federal, que fala de prazo razoável. Nós temos ali o Código de Processo Penal, que traz ali artigo 400, traz uma série de prazos a serem cumpridos, e nós não temos, hoje, um prazo para finalização de um processo. Nós temos ali até um prazo ali que fala, salvo engano, de 30 dias para rito sumário, 60 para ordinário e, salvo engano, para o júri de 90 dias. Mas não fala de tempo de prisão e nem tempo total de duração do processo. Pior, adianta falar de prazos de duração de processo se não existe sanção? É o que acontece, são prazos que não são cumpridos no dia a dia. Nós temos prazo para recebimento de denúncia, oferecimento de denúncia, conclusão de instrução criminal, e nós não temos uma sanção decorrente disso. E aí o que se tem o quê? É uma letra morta, uma lei que não pegou, para se falar a verdade, e que não se observa. Posto isso, então fica aquela pergunta: o que seria um prazo razoável para se concluir um processo? O que seria um prazo razoável para se concluir um processo com uma pessoa presa? Nós não temos esse critério objetivo. Hoje, com a lei anticrime, com a alteração trazida pelo Código de Processo Penal, fala-se numa obrigatoriedade de revisão a cada 90 dias da prisão cautelar. Não só prisão, de qualquer medida cautelar ali imposta, mas nós não temos ali um critério objetivo. Então, essa é a questão. Eu queria ouvir aqui a opinião dos colegas, que eles têm por prazo razoável de duração de processo e prazo razoável de duração de prisão. Passo a palavra para quem quiser falar. Passar para o doutor Mário Sérgio. Eu posso começar assim, né? Olha, é um tema muito interessante. Antes da mudança do Código de Processo Penal em 2008, nós não tínhamos um prazo definido para encerrar o processo. Então, nós tínhamos aquele prazo que era jurisprudencial de 81 dias, que era a soma de todos os prazos do indiciado preso, depois do acusado preso, até a sentença. A soma de todos os prazos naquela época formavam 81 dias. Então, entendia-se que 81 dias era o prazo razoável para encerrar o processo. Só que nós já tínhamos uma questão, veja, que já começava a fugir da realidade. Porque começou a jurisprudência a entender que 81 dias, apesar da soma chegar em 81 dias, era de todos os atos processuais, que encerrava no momento da instrução processual, e que a instrução processual também se encerrava com a oitiva da última testemunha de acusação, e não a soma depois de todo o restante dos prazos, que esses 81 dias eram somados até o momento, considerados até o momento da oitiva da última testemunha de acusação. Com a mudança do Código de Processo Penal, em que nós tivemos, em que define que tanto o procedimento ordinário quanto o procedimento sumário seriam realizados em audiência una, e que a audiência una deveria ser marcada 60 dias após o recebimento da denúncia, passou-se a entender que o prazo do procedimento ordinário deveria encerrar em 60 dias, no procedimento sumário em 30 dias e no procedimento do júri em 90 dias. Só que tem um grande problema. O princípio da razoabilidade, que está no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, na minha opinião, ele veio com a finalidade de definir que desses prazos deveriam ser respeitados efetivamente. E isso não aconteceu, porque a jurisprudência, os nossos tribunais, tanto o STJ quanto o STF e o nosso Tribunal de Justiça, que é isso que a gente nem discute qual é a interpretação dele, porque a gente sempre entende que é contrário ao texto legal da lei, passou a entender que razoável não é cumprir o prazo determinado no Código de Processo Penal, que razoável é o excesso de prazo.
O excesso de prazo é que é razoável. Se o prazo era 90 dias e encerrou em 120, 180, é razoável passar 3, 4 dias. Você vai passar 3 meses, passar um mês, 90 dias. Então, esse entendimento deturpou. Eles estão usando esse mesmo entendimento de finalizar um processo também para prisão preventiva, medidas cautelares, que tudo é em razão do excesso de prazo. Só que hoje nós não discutimos mais quando termina o processo. O processo termina com uma sentença. Se o Código de Processo Penal, por exemplo, no artigo 412, diz que é o encerramento do processo em 90 dias, em 90 dias tem que ter uma sentença. O que ultrapassar de 90 dias é excesso de prazo. Essa é a grande questão, que os nossos tribunais deturparam o princípio da razoabilidade, dando uma interpretação de que o excesso é razoável. E isso não é a verdade. E o pior, nas decisões hoje, referente à prisão preventiva, quando o acusado está preso, mesmo apelando, começou agora uma grande discussão de dúvida. Quem é que deve, a cada 90 dias, fundamentar a necessidade dessa prisão? É o juiz de primeira instância? É o tribunal? Porque entende que, com a prolatação da sentença, o juiz de primeira instância encerrou com a competência dele no processo. Se você recorreu e a competência passou para o segundo grau de jurisdição, quem tem que justificar é o juiz de primeiro grau que decretou a prisão, ou é o Tribunal de Justiça que está com o processo e ainda não julgou o recurso? Há quem entenda que, se for o tribunal quem decretou a prisão preventiva, então a competência é dele, e que o juiz de primeira instância continua nos casos em que ele foi quem decretou a prisão preventiva. Só que essa discussão é uma discussão abstrata, que ninguém define de quem é a competência. Você impetra o habeas corpus, o tribunal diz que eu não sou competente, e o que é o pior, mesmo passando 90 dias, o tribunal abre prazo para o juiz justificar qual é o motivo da prisão preventiva. Esquece que ele ultrapassou o prazo. Se ele ultrapassou o prazo de 90 dias, começou a existir um constrangimento ilegal. Ele não leva em conta isso. Ele leva em conta que ele abre novamente, quando ele vai pedir para que o juiz fundamente qual é o motivo, ele vai e diz, olha, prendi, então agora está justificado, perdeu o objeto, o habeas corpus. Então, nós estamos enfrentando essa grande dificuldade. Realmente é uma loteria esportiva. Se cai no STJ, até o STJ hoje, nós temos decisão da Laurita Vaz, que é contrária ao excesso de prazo da prisão preventiva. Ela entende que é exatamente essa questão, complexidade. E que, se mais daqui um pouquinho eu vou, para não me tornar muito longo, eu volto a falar o que eu entendo que é complexidade, por que também está errado que a complexidade não é motivo para o excesso para alegar e denegar o modo de habeas corpus, porque não, o caso complexo, a gente tem que entender o que é complexidade de um caso, o que é quando a defesa está dando causa, quando é que a acusação está dando causa e quando é o juiz que está dando causa ao excesso de prazo. Eu devolvo a palavra para ouvir vocês agora, que eu já falei muito. Vamos lá. O doutor Mário tocou num tema sensível, né, que é essa questão do artigo 316, parágrafo único. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. O parágrafo único. Esses dias, eu não me recordo o dia, deve fazer uma semana ou duas, eu sustentei no Tribunal de Justiça de São Paulo em um caso em que o juiz ele não reavaliou a prisão dentro de 90 dias, eu impetrei o habeas corpus, o desembargador, na 16ª Câmara, ele recomendou que o juiz ele reanalisasse a prisão preventiva. Aí subiu, eu pedi para fazer sustentação oral. E eu vim com a seguinte tese: como que o habeas corpus, que tem natureza constitucional, é uma garantia fundamental do cidadão, pode ser utilizado como meio para convalidar uma ilegalidade? Ou seja, não tem sentido. Até eu usei um raciocínio semelhante que o Sebastião Reis Júnior, se eu não me engano, ele tem esse entendimento de que, por exemplo, tem a prisão cautelar. Aí você impetra o habeas corpus no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça ele acaba consertando o que o juiz fez.
o Sebastião Reis Júnior fala o seguinte, olha, o tribunal ele não pode agregar, ele não pode inovar na fundamentação em prejuízo do réu, porque o habeas corpus é um meio exclusivo do cidadão para combater a ilegalidade da prisão. Ou seja, como que o habeas corpus serviu como meio, né, o correto era servir para combater essa ilegalidade, serviu para tornar essa ilegalidade legal. Ou seja, isso não entra na minha cabeça. E outra coisa que eu gostaria de falar é sobre excesso de prazo, né? Eu sempre cito o ministro Marco Aurélio. E pelo que eu tenho assim, a experiência de ver os casos com ele, ele entende que excesso de prazo deu 6 meses é excesso de prazo. Só que agora ele já mudou de entendimento. Se o juiz reavaliou a prisão, ele fala que não tem mais excesso de prazo. É uma questão interessante, mas ele é, como se diz, né, doutor Henrique, sempre é o voto vencido. Eu tenho uma dúvida particular que queria compartilhar com vocês aqui, vamos ver a opinião. E também os colegas que estão aqui acompanhando nós aqui pela página também, se tiverem qualquer comentário, dúvida, mande aqui, a gente tenta conversar. Mandar um abraço aqui para o Jorge Faria, Paulo Villarroel, Luciana Pudo, que estão mandando mensagens aqui. Em relação ao prazo de revalidação de 90 dias da prisão, conta-se de quando? Da decretação da prisão preventiva? Ou e se o advogado fizer um pedido de revogação durante a instrução, vai se contar desse prazo que foi decidido ali? O que vocês acham? Recentemente, eu tive um colega que me fez essa pergunta. Quando nós conversando, ele fez exatamente essa pergunta, Henrique. Porque o que ele fez? Estava para vencer os 90 dias e ele fez um pedido de liberdade provisória. E o juiz indeferiu o pedido e fundamentou por que ele estava indefinido e qual a necessidade de manter a pessoa presa. Eu entendi, quando ele me falou, quando ele disse que estava fazendo isso, eu disse, não faça. Porque na hora que ele fundamentar o motivo de manter a prisão, eu entendo que o novo prazo vai passar a contar a partir dessa data. Porque você está antecipando para o juiz a decisão dele e a motivação para manter a prisão preventiva. Então, a partir desse momento, começa a contar um novo prazo. Eu entendi assim. E o que é mais interessante é que a lei fala sob pena de nulidade. Ou seja, sanção pela não análise à nulidade. Ou seja, o que o Dr. Plaza e o Dr. Marcelo entendem sobre o tema? Bem, vamos lá. Como disse um colega aí, eu pegando gancho nas palavras dele, a interpretação que eu tenho é que o excesso de prazo, ele tira o sono do advogado criminalista, ele tira a vida do réu e ele tira um pouco da dignidade da justiça. Essas fundamentações que a gente vê, sobretudo, mesmo sem a interferência do advogado, sem o pedido, o requerimento do advogado pela liberdade, essas fundamentações que vêm agora nesses tempos de pandemia, copia-se, cola e chega a ter erros grosseiros de colocar nome de réu equivocado no processo, e daí sim dá um fôlego ao advogado para recorrer e dizer que a fundamentação é genérica. Mas sempre o mesmo copia e cola, dá a impressão de que não se limitam, não se dão ao trabalho sequer de ler a peça feita pelo advogado e a fundamentação feita pelo advogado, e lança-se de uma decisão de copia e cola, consubstanciada em súmulas que já tem interpretações diversas a respeito da sua relativação. Então, o que eu penso? Quando o juiz quer, ele consegue fundamentação até para o que não existe, né? E inova dessa forma, que o prazo começa aí a ser contado a partir do momento que ele diz, olha, superou-se, fez a instrução, então, processual, pior ainda, o juiz vem repetindo lá a súmula 52, né, e diz, olha, encerrada a instrução, não há que se falar em excesso de prazo. Agora vemos aí outras cabeças pensantes sustentando que, mesmo após a prolação da sentença em primeiro grau, há que se falar, sim, num excesso de prazo. E a gente vê isso na prática. Eu tenho um processo criminal lá, aguardando o julgamento de apelação há mais de ano. E não é que o advogado se queda ou fica contente com essa situação, porque as armas necessárias,
os habeas corpus são impetrados até em última instância, mas vem sempre, às vezes dá o azar, como diz, né? O azar do advogado de cair numa corrente que sequer dá por oportunidade ao réu de analisar a peça e verificar que cada caso é um caso. Então, sustentam sempre na gravidade do delito, e em se tratando de réu preso, pior ainda, né? Mas, como bem disse o colega aí, o processo é um sofrimento em si mesmo. A vida da pessoa, independente se ela estiver presa ou não, a vida dela para em torno daquilo. Ela deixa... A vida é um eterno buscar de felicidade, que eu sempre digo. Então, a pessoa para de pensar em planos, ela vive só o processo. E, às vezes, a gente... um ou outro, a gente se irrita de tanto que o cliente liga para saber do processo, o familiar liga para saber do processo, como se, tipo, fica em cima do advogado, senão o processo não anda. Mas, em verdade, ele tira também um pouco do sono da gente, ainda mais quando a ilegalidade ela é gritante, e ela é algo que nos deixa dessa forma, e como diz o nosso professor lá, onde fizemos o curso lá com o Dr. Mário lá, o advogado ele deve dormir assim, inconformado e acordar indignado, porque senão é uma camisa difícil de vestir essa do advogado criminalista, e rebater todos os dias essas questões, porque as decisões elas são muito parecidas. Então, eu creio que a inovação tem que vir aí, do advogado. Daí, mais uma vez, eu estou aqui rendendo elogios a esse trabalho que vocês têm feito, que a gente assiste aqui de camarote em casa, e oportunidade de rever várias vezes, e vai tirando várias ideias e aprendendo bastante. Um problema que eu acho que temos também é que no nosso país a gente tem uma tendência a normalizar o anormal, né? É um país de um povo sempre tão sofrido que a gente vai se habituando e vai colocando como normal a situação anormal. Então, a pandemia, nenhum outro país tem tantas mortes há tantos dias como o Brasil. Para nós é normal. Já estamos comemorando reabertura, já estamos voltando com tudo. Hoje assumiu o doutor Humberto, o ministro, né, Humberto Martins, no STJ, e o principal tema do discurso dele foi erradicar a morosidade da justiça, tema que estamos tratando aqui. Ou seja, até mesmo o presidente do STJ sabe que esse é um dos principais problemas que temos. Mas para todo mundo que você conversa sobre um processo que não seja da nossa área, vai dizer que sabe que o processo é demorado. Eu estava ontem numa consulta em fisioterapia, conversando com a fisioterapeuta e com uma outra pessoa que estava lá também, uma com inventário e uma com processo trabalhista. Ah, mas demora, discussão sobre a demora do processo, geralmente acreditando que é a culpa do advogado. Eu tentei explicar por que demora na justiça do trabalho, por que demora na justiça civil e por que demora também na nossa área, na criminal. E todo mundo acha normal, entende como normal. Se, então você explica que o problema é do poder público, porque até então, quando o problema é do advogado, eles acham que é o advogado que é desidioso, troco de advogado, alguma coisa assim. Quando você explica para eles que o problema é maior, que é um problema de estrutura ou falta de estrutura, eles falam, tá, ninguém mais fica indignado. E quando é o advogado que faz demorar, tá indignado. Quando é o poder público, é normal, porque a gente está acostumado. Você tem uma situação urgente, precisa ligar para a polícia, é 1 hora para chegar uma viatura. Porque a gente sabe da estrutura, pouca polícia, muita gente solicitando, mas é sempre assim, você precisa da ambulância, a ambulância não chega, é normal, precisa fazer uma cirurgia, 6 meses para fazer o exame, mais 6 meses para marcar a cirurgia no hospital público, é normal. Então, quando eu fui fazendo essa pesquisa que eu mencionei hoje no site do TJ, eu li mais ou menos uns 20 acórdãos, todos de ontem, sobre excesso de prazo, e em pelo menos metade deles, eu tinha menção por escrito taxativo de que o prazo previsto no Código de Processo Penal de 60 dias, ele é irreal, ou seja, o nosso cliente está respondendo um processo porque descumpriu a lei. Quem vai julgá-lo, poder público, poder judiciário, ele mesmo reconhece que ele não cumpre lei, que ele não cumpre os prazos porque ele considera que essa lei e esses prazos são irreais, portanto não precisam ser cumpridos. Até para os integrantes aí do Poder Judiciário, é normal não cumprir prazo. Então, essa razoabilidade que deveria ser, como mencionado, né, um prazo curto, passou a se entender que o razoável é sinônimo de normal. Então, o que é normal? É normal um processo demorar. E é o oposto da ideia, né, do que o princípio da razoabilidade prevê.
Então, esse é um problema muito sério. A gente é um país que a gente sempre ouve a expressão tal lei não colou. Eu nunca ouvi isso em nenhum outro lugar no mundo. E é curioso, aqui sai uma lei e a lei não pega, a lei não cola. Então, agora sai a alteração exigindo que a cada 90 dias o magistrado reveja a prisão. O que acontece? Como o doutor Plácido mencionou, decisões padrão, recorta e cola. Como era antes, quando você fazia um pedido de liberdade, a decisão que concedia, que determinava a prisão, já era uma decisão padrão. Muitas vezes envolvia temas e nomes e situações que não se enquadravam no caso concreto. Aí agora nós passamos a ter mais uma exigência para então, sim, quem sabe, controlar melhor essa durabilidade, razoabilidade do processo, só que dá na mesma. No fim das contas, o que é o normal? Decisão pronta. O juiz já sabe que ele vai dar aquela decisão, que o advogado vai entrar com habeas corpus, e aí o TJ já sabe que vai dizer que não é cabível, porque é razoável, porque são só 9 meses, ou só 12 meses, ou só 2 anos, e aí, no fim, a situação vai se normalizando e vai prorrogando. Eu não consigo pensar como solucionar esse problema, infelizmente. Queria fazer uns apontamentos. O professor Mário Sérgio ele colocou uma opinião aqui importantíssima. Quem advoga, escutem, anotem e não esqueçam. Cuidado com os pedidos de revogação de prisão preventiva. Agora, com essa questão do fato de ser obrigatória a sua reanálise, né? Até por conta lá daquele princípio da atualidade. Então, se você ficar fazendo realmente pedidos que você sabe que não terá muito êxito, muitas vezes você faz até para querer agradar, né? Ou até por conta de pressão da família, só que você está dando um tiro no seu pé. Foi muito, muito importante essa colocação do professor Mário. Existem 3 súmulas importantíssimas do STJ que eu acho que, na minha opinião, embora sejam importantes, mas foram importantes no passado e hoje parece que a jurisprudência já não acompanham elas. É a súmula 21, né, do STJ, que fala que não há excesso de prazo com a pronúncia. E para quem atua no júri sabe, né, que às vezes a pessoa é pronunciada e dali em diante, ad eternum, o processo fica ali por anos. Enfim, parece que essa súmula também já não está colando tanto. Outra súmula é a 52, né, que fala que encerrada a instrução criminal não há mais excesso de prazo. Antigamente, da reforma do Código de Processo Penal, tinha lá o artigo 499, né? E muitas vezes ali o Ministério Público fazia um requerimento de diligência que ficava também o processo pendurado ali ad eternum. Pela letra dessa súmula, estava encerrada a instrução criminal, abriu o prazo para o artigo 499. E aí fazia um requerimento de diligência e o processo ficava ali 6 meses, 1 ano. Também parece que... Também não, praticamente não existe quase mais isso. A jurisprudência meio que afastou. E a 64, né? Súmula 64, que fala que não há excesso de prazo quando ele é provocado por diligência da defesa. Eu acho também que precisa ser recebido com ressalva, porque às vezes a defesa também não pode abrir mão de uma diligência, de uma perícia, de uma prova, que ela acha muito importante, e ali vai demorar anos por comparecimento estatal, sendo que a defesa não contribuiu. A defesa fez um requerimento. Aí você faz um pedido de exame grafotécnico, uma perícia, e por conta disso o processo fica ali mais de ano parado. Será que também é tão razoável você afastar um excesso de prazo só porque foi uma diligência da defesa? Eu posso falar que acho que eu já cansei de entrar com pedidos de habeas corpus, sendo que estava o processo ali na pendência de pedido meu, que foi concedido sim a revogação, mas também não foi fácil. Quanto ao critério, né, do que seria razoável, esses tratados internacionais de direitos humanos em relação à questão do prazo razoável, ele traz ali 4 que eles devem ser seguidos, né? E isso a gente precisa sempre ficar atento. Primeiro, qual que seja a complexibilidade da acusação. Segundo, só para comentar, né? Um processo contendo vários acusados, realmente nós temos uma complexidade. Se nós temos ali uma questão de perícias, um caso mais complicado, né, doutor Mário? Por exemplo, envolvendo um júri, uma Suzane,
começa a ter uma complexidade um pouco maior. Comportamento processual do acusado, se é aquele advogado que fica fazendo muito pedido, muitas vezes descabidos, e acaba retardando o processo. Comportamento das autoridades, o Ministério Público também faz muito pedido, a desídia do juízo também, aqueles prazos mortos, né, que o processo fica indo para lá, para cá, fica rodando no cartório, diligência daqui, certidão daqui, querendo ou não, isso consome um bom tempo. E junto com o princípio da razoabilidade dentro disso tudo aqui. Então, dentro dessa perspectiva toda, inicialmente nós tínhamos ali aquele prazo de soma que chegava a ser 81 dias, que por muito tempo foi um parâmetro. Passado um tempo, falou-se, principalmente o Gustavo Padaroli, falou de 120 dias, e chegou agora, há um tempo atrás, o projeto do novo Código de Processo Penal falar em 6 meses. Tínhamos ali uma ideia de prazo proporcional de prisão de 6 meses. Mas eu não sei se essa reforma ela vai voltar a ser discutida, aprovada, ou se foi deixada de lado. Eu sei que em Minas Gerais, eu fiz uma pesquisa de jurisprudência, há muito tempo ali o prazo de orientação era os seus 120 dias. Mas eu não sei se ainda eles estão com esse parâmetro ainda por lá. Fato é que nós temos também interessante é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que a internação são 45 dias e ponto final. Passou de 45, o juiz ali obrigatoriamente tem que colocar ele em liberdade. Falta isso para nós no nosso Código de Processo Penal. Na minha opinião, eu adotaria o prazo de 90 dias. Passaram-se 90 dias, o juiz tem que soltar essa pessoa, seja lá qual for o motivo. Eu acho que o Poder Judiciário tem que se organizar, sim. Essas foram minhas palavras aqui por momento. Sabe uma coisa, Neto, que eu... Desculpa, Mauro, pode falar. Pode falar. Você sabe só uma coisa que eu tenho sempre a sensação? Que quando há mudança no Código de Processo Penal, no Código Penal, e que reúnem aquelas pessoas que eles dizem que são de debaixo do saber jurídico, são pessoas que efetivamente que têm uma grande diferença de nós advogados na prática e há pessoas que simplesmente são teóricas. O papel aceita tudo e é muito bonito. Veja, quando a gente coloca que o procedimento ordinário vai terminar em 60 dias, nós advogados que atuamos na prática sabemos que é mentira. Por que mentira? Se tiver 3 réus, 8 testemunhas da acusação, cada réu com 8 testemunhas, nós já temos aí 32 testemunhas. 32 testemunhas não tem como conseguir encerrar essa instrução em 60 dias. Então, a pessoa, quando cria esse prazo, ela não tem uma noção, um discernimento do que é efetivamente estar lá encostando o umbigo no balcão, fazendo audiência. Ele leu num livro. Na teoria é bonito, o papel aceita tudo. Quando coloca 90 dias, eu concordo com o Henrique, o que precisaria estabelecer é um prazo determinado, calculando mais ou menos, em razão da quantidade de testemunhas que podem ser arroladas no processo, um prazo para encerrar. Porque quando eles colocam 60 dias, posso estar enganado, Neto, depois você me corrige, é porque eu acho que eles imaginam que tem uma testemunha de acusação e uma de defesa. Porque não é impossível. Se você tiver essa quantidade de testemunha, ele desmembrar a audiência, veja, desmembrou a audiência, ele já vai ter que abrir para memoriais. Se ele abrir para memoriais, isso não vai terminar nunca em 60 dias. A gente tem que ter sempre em mente que a complexidade do caso está relacionado não ao crime praticado, e sim aos atos processuais que serão praticados, às provas que serão produzidas. E essas provas que serão produzidas é que leva a um tempo que pode ser interpretado como razoável ou não. Neto, obrigado, desculpa ter te interrompido. Por isso que eu sou a favor de prender o legislador e deixar ele encarcerado, aí ele verifica na prática qual que é o prazo razoável da duração do processo. Né? Verdade. Então, na verdade, aqui eu queria... O doutor Henrique ele deu a dica, né, do artigo 316 para evitar, né, os pedidos de revogação de prisão para evitar, né, essa revalidação, correto, doutor Henrique? E eu gostaria também de dar uma dica, mas é com relação à dica de fundamentação. Né? Eu vou dizer isso por mim.
Eu, por exemplo, eu não tenho o costume de pedir aos juízes uma revogação pura e simplesmente, nem mesmo para juntar documentos, atestado de idoneidade, documento de igreja. Eu não faço isso, eu vou mais na parte técnica. E como também o doutor Henrique disse, quando a decisão ela está mal fundamentada, não adianta você pedir para o juiz, olha, você mal fundamentou, ele vai consertar. Então, como eu faço isso, né, isso eu vou direto. Quase 90% dos casos que eu tenho, eu nem faço o pedido para o juiz da origem. Direto TJ São Paulo. Não, perfeito. Neto, até completando, alguns advogados têm a mania de fazer, quando tem uma sentença ou alguma questão até mesmo de nulidade, ele vai opor um pedido de declaração, que está no 382, para o juiz esclarecer. Se ele esclarecer, acabou o seu recurso. Então, não esclarece, vai discutir isso depois. E também se vê muito, como tinha falado aí, que tem muito advogado que ele faz a audiência ad hoc e tal. Esse mesmo tipo de advogado é o advogado que muitas vezes ele faz um pedido de revogação para o juiz com essa ideia de que acha que ele está adulando, está sendo gentil com o juiz. Olha, excelência, o senhor errou aqui, tal. Quem sabe ele fundamenta. Não, ele vai olhar e vai, como diz, vai confirmar aquilo que foi dito. A gente vê muitas situações, eu tenho visto também, quando a gente fala do excesso de prazo após o encerramento da instrução. Encerra a instrução, apresenta os memoriais, até colacionei um habeas corpus aqui para fazer referência, que 8 meses depois o juiz não tinha prolatado a sentença ainda no processo. Aí ingressa com o habeas corpus e lá vem ele nas informações praticamente dizer, olha, excelência, a sentença está pronta, eu só não publiquei. E aí, quando sobe as informações para lá, já tem a sentença. O desembargador vai analisar novamente, às vezes porque a gente pede para que ele analise a liminar após as informações, e quando ele vai analisar a questão da liminar, está lá a sentença. Ele falou, prejudicado habeas corpus, pois a sentença foi prolatada. Então, um ou outro tem aquele olhar mais técnico, verificar que estão tentando burlar aí o direito, a liberdade, e concede a liminar ou concede o habeas corpus aí, mas o que a gente vê na maioria das vezes é isso, é sempre a oportunidade para ele para consertar. Cutuca e fala, passou o prazo para a sentença. Ele vai lá e dá a sentença e já manda junto as informações com a sentença para o tribunal. É curioso também, mais uma vez, sobre o descaso com as leis, como os magistrados ignoram a possibilidade de aplicar uma cautelar diversa da prisão, né? Para eles só existe liberdade e prisão, não tem nada nesse meio termo, aí, nesse caminho. Muito, pelo menos nos casos que eu atuo, é muito raro conseguir alguma cautelar diversa da prisão. A ideia o punitivismo é descarado, e no nosso estado aqui de São Paulo, especialmente, geralmente você tem que passar do Tribunal de Justiça, tem que ir além, né? Tanto que quando algum colega como o Dr. Mauro consegue aí soltar um cliente por excesso de prazo, como ele conseguiu essa semana, a gente comenta e até compartilha o acórdão com os outros colegas, porque mereceria até uma festa se não fosse a nossa pandemia aí. Exatamente. Até acho que eu vou comentar com vocês esse caso, é bem interessante. É um caso de roubo majorado. O rapaz ele foi preso dia 18 de junho de 2018. Teve início a instrução processual. No dia 26 de fevereiro de 2019, todas as testemunhas de defesa, os réus e as testemunhas de acusação foram ouvidas, e uma vítima. Então, restaram 4 vítimas para serem ouvidas. De lá para cá, o juiz, o promotor, eles tentaram de tudo quanto é forma localizar elas. Mandaram precatória para o Ceará, para Osasco, para tudo quanto é lugar. E até hoje, ninguém encontrou essas vítimas. E contando de 26 de fevereiro de 2019 até hoje, tem mais de 1 ano e 6 meses que o réu ele aguarda o julgamento, sem data prevista. Ainda mais que aqui a primeira vara aqui da comarca de Biúna, ela não faz audiência virtual. Então teve que, num caso lá, pedir carta precatória, ou seja, eu fiz o seguinte questionamento no habeas corpus. Até quando o réu tem que ficar preso para que se reconheça o excesso de prazo? A vítima é prova do promotor. E nesse caso,
a defesa ela não tinha tinha formulado o pedido de reinquirição da vítima. Ou seja, em habeas corpus anteriores, o desembargador chegou a comentar o seguinte, que o juízo não tinha culpa, pois estava impulsionando o processo. E não falou da defesa que não deu causa. E uma coisa que foi mais interessante é que eu cheguei a gravar um pouco do julgamento, e quando o desembargador, que era o relator, ele estava concedendo a ordem, e acompanhado por outros dois, tem mais dois desembargadores, se eu não me engano, que não estavam no julgamento, nesse caso era o Camargo Aranha Filho e o Guilherme de Souza Nutti. Quando o relator estava deferindo a ordem, o desembargador fazendo assim, ó. Ele não estava concordando. É engraçado, eu tenho esse vídeo depois que eu reparei. Olha quanto tempo, 2 anos e 2 meses o cara preso sem que a instrução estivesse encerrada. É um caso... E um desses desembargadores é um dos autores mais renomados e lidos no nosso país, inclusive, né? É o Dr. Nutti, e o outro, que é o Camargo Aranha Filho, o pai dele, se eu não me engano, era escritor jurista, inclusive. Pois é, vou compartilhar com vocês. Ele começa a fazer assim, tipo, não estou concordando que você está concedendo a ordem. É engraçado. Doutor Mauro, Qual que é o grande permite... Desculpa, interrompi. Quem quer falar? Doutor Plácido. Oi, doutor, pode falar, desculpa. Se me permite até fazer, não significa contrapor a ideia do doutor Mauro ou o tema em discussão, porque o doutor Mauro sabe que muitas das vezes eu atuo como assistente de acusação, tenho atuado muito como assistente de acusação. E uma coisa que, na minha concepção, pelo menos eu penso, que é o excesso de prazo, ele não é um prejuízo só ao réu no processo, ele é um prejuízo à sociedade, porque muitas das vezes, principalmente no Tribunal do Júri, onde eu costumo atuar como assistente de acusação, a morosidade do processo, as pessoas têm o ímpeto do ser humano de ser condescendente com as desgraças. Como falávamos aí, morreu tanta gente no Covid, as pessoas, olha, está morrendo menos, ontem morreu 1.000, hoje só morreu 900. As pessoas passam a se acostumar com essa violência. Dentro do processo, quando atuo como assistente de acusação, a gente vê que quanto mais passado, mais demorado o processo, seja o réu preso ou não, aquele que almeja uma condenação, sendo ela justa a condenação, quando pleiteio como assistente, ela acaba se frustrando e a sociedade não vê uma resposta. E aí o indivíduo vai para a rua e jamais será julgado ou jamais será processado e dá aquela ideia de que a justiça não funciona. Ela perde a essência, aquela questão da reparação. Então, existe, uma faca de 2 gumes. Lógico, a gente atua muito na defesa, mas quando a gente é advogado, como assistente de acusação, no Tribunal do Júri, a gente vê essa questão da morosidade processual, por muitas das vezes, beneficiar uma pessoa que a liberdade dela, ela em liberdade, ela não é um risco à vítima sobrevivente, ela não é um risco à família da vítima sobrevivente, ela é um risco à sociedade, e às vezes até para o bem dele, é necessário que ele fique mais um tempo preso cautelarmente que seja, ou que seja submetido e tenha uma resposta da justiça. Então, é apenas essa observação que eu queria fazer, porque eu acredito que muitos dos nossos telespectadores aí veem essas nossas afirmativas justas, né, e nossas considerações justas a respeito do direito à liberdade, que ele é constitucional e ele deve ser pleno, e sendo a prisão uma exceção, mas que também existe esse outro lado da sociedade aí que clama por uma justiça mais célere, no sentido de levar às barras da justiça aquele que é culpado e submetê-lo a um julgamento justo, célere, que assim a gente vai ter esse conceito de justiça mais aperfeiçoado, ou seja, se for para que ele fique em liberdade, que ele fique em liberdade após ser julgado, se for para ele ficar preso, que ele fique ser preso após ser devidamente processado. Ou seja, o respeito aos direitos constitucionais dos dois lados, porque senão dá-nos a impressão de que advogado é aquele que clama por uma justiça somente para o réu. A justiça ela quando se faz justiça ao réu e está se fazendo justiça, a sociedade está recebendo essa justiça. E quando, ainda que condenando o réu,
o processo corre regularmente e ele se submete às barras, né, do cárcere também, a justiça está sendo feita. Então, porque eu sempre penso o seguinte, o advogado que defende uma pessoa acusada de crime não é o mesmo o advogado não defende todas as pessoas acusadas de crime. Mas é só uma observação aí. O doutor Neto vai falar, é a veia do doutor Plácido como policial militar que voltou. Não é. Eu fui policial por 10 anos, mas a gente vê de perto assim, esse sofrimento social e o dano que qualquer crime causa. E causa também o sofrimento dentro do conceito família, tanto de um lado da vítima como do outro. Eu acho que são as vítimas do processo penal, elas são muito mais do que aquelas que tenham, às vezes, a sua vida ou o seu bem tomado. Mas é só uma observação, não me batam. Não, mas isso é o que enriquece o debate de ideias, né? São os pontos de vistas diferentes, né? Imagine se todos nós aqui tivéssemos a mesma posição. Ia ser uma live chata pra caramba, né? Doutor Plácido, isso que o senhor falou é nada mais do que o princípio da duração razoável do processo. O processo ele não pode nem ser feito no atropelo e nem tão demorado. Porque o que é uma das consequências do processo demorado? Seria a ausência de jurisdicionalidade. Só que, por outro lado, também, quando eu tenho ali prazos na lei, pressupõe-se que essa lei é proporcional, tá? São prazos proporcionais. Então, acredito eu, e acho que todos os doutores aqui vão concordar, que o nosso Código de Processo Penal ele está vigente e válido em todos os seus artigos. O artigo 400, salvo engano, ele vai lá falar nos 60 dias. Então, eu vou entender que aquele é o prazo a ser respeitado. Se o Código de Processo Penal diz que a autoridade policial tem que relatar o inquérito policial com o réu preso em tantos dias, esse prazo tem que ser cumprido. Se o promotor tem ali tantos dias para oferecer denúncia, tem que ser cumprido. Se tem ali aquele prazo tem que ser observado. Acontece que nós não temos uma sanção pelo descumprimento. Eu pergunto aqui para todos os doutores, quem é que já soltou um cliente ali preso porque o promotor de justiça não ofereceu a denúncia dentro ali do prazo legal? Acredito que ninguém. Eu tive um caso na Justiça Federal, crime de tráfico de droga e lavagem de dinheiro, que o procurador da República não denunciou dentro do prazo. Ele tinha que oferecer a denúncia dele na sexta e ele ofereceu na segunda. A juíza, na época, que era Silvia Maria Rocha, segunda vara criminal da Justiça Federal, falou que ali foi mera irregularidade. Aí eu pergunto para vocês, vai ali o doutor Neto, o doutor Mário, o doutor Marcelo, entrar com uma interposição de apelação, ao invés de ser na sexta, na segunda. O que vai acontecer? É mera irregularidade? Não é. E é aí que eu entro com o questionamento. Por que do lado de lá, embora o Código de Processo Penal esteja vigente e válido com prazos definidos, o não cumprimento é mera irregularidade, e nós aqui desse lado de cá, advogados, se você não entra com recurso, transita em julgado, muitas vezes com expedição de mandado de prisão. Esse que é o problema. Os advogados precisam começar a bater nas suas alegações. Olha, não cumpriu com o prazo. Código de Processo Penal está vigente e válido. Cumpra com isso aqui. Não acontece. Ou seja, do lado de lá é mera irregularidade, do lado de cá é trânsito de julgado, mandado de prisão expedito, todas essas coisas. Eis o problema. Nesse caso... E mais, Henrique, Neto, Henrique, você ainda corre o risco de sofrer a multa do artigo 265, porque você abandonou o processo. Isso que eu ia falar agora. E eu vou ainda complementar aqui. Ainda. Isso aqui, a gente tira sarro do Paraguai, né? O Paraguai, tudo falsificado. No Paraguai, se o processo ele não acaba em 4 anos, o processo é extinto, a não ser que haja um pedido de alguma prova, alguma coisa. Aqui no Brasil existe um registro de uma jurisprudência lá para variar do Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul. Na época o desembargador era o Nereu Giacomoles, salvo engano. Hoje ele não é mais desembargador. Ele absolveu a pessoa no final por conta da demora. Eu não sei o que aconteceu, mas provavelmente essa decisão foi reformada.
Mas, ou seja, nós não temos uma punição, nós não temos nenhuma questão de punição, de indenização, de questão processual, de colocar uma extinção no processo. Não existe. O Paraguai, que é o Paraguai, ali, em 4 anos, se não colocar um ponto final no processo com decisão, extingue o processo com a pessoa inocentada. Exatamente. E, ademais, o que é mais engraçado é que é uma garantia, né, do cidadão ter um julgamento célere. É uma garantia que está na Constituição, direito fundamental, mas é driblado aí pela nossa justiça, infelizmente. Não precisa o acusado estar preso também, né, para o excesso de prazo prejudicar, como a gente já falou. Uma pessoa responde um processo que está em liberdade, dura 2, 3, 4 anos. Eu tive um caso de um cliente, ele tinha acabado de começar a trabalhar numa empresa, era a primeira semana dele. A polícia chegou lá, tinha denúncias de tortura, era uma clínica de tratamento de dependente químico, ele era o psicólogo. Dos primeiros empregos na vida dele. Ele chegou, já tinha uma investigação anterior, denúncias anteriores, foi todo mundo responder, só ele foi absolvido depois de 5 anos. Ah, que maravilha! 5 anos o processo. Durante esses 5 anos, ele não pôde sair do Brasil, ele pensava em morar fora do Brasil e ele não ia porque ele não sabia como ia acabar essa situação do processo dele. Se ele fosse pedir emprego e eventualmente chegasse a informação de que ele tinha trabalhado nesse local anteriormente, é que, para a sorte dele, acabaram que nem registraram na carteira dele. Então, a carteira de trabalho não tinha esse registro. Mas quem iria dar um emprego para uma pessoa que ainda está respondendo, que ainda não provou a sua inocência, em que pese ele ser inocente, mas a gente sabe que bastou ter um processo em andamento, todo mundo já é culpado. Então, é prejudicial também, como o Dr. Plácido mencionou, para a vítima. Às vezes, a vítima tem o aspecto psicológico, ela precisa ter um encerramento para ela poder seguir a vida dela adiante, né? Principalmente aqueles crimes contra a dignidade sexual, ou até lesão corporal, violência doméstica. São situações que a pessoa precisa chegar de que teve um fim, e agora posso retomar minha vida ou iniciar uma nova vida. Não é só na prisão, realmente afeta todos os lados. Não tem vantagem para ninguém, mas é isso. Aí o próprio tribunal, que tem que dizer, que tem que tratar e impor a lei, diz que a lei não pode ser aplicável, que o prazo de 60 dias é irreal no nosso país. Então, vamos cobrar de quem isso, né? Assim, fica difícil. Colega nosso, Francisco Batista, ele está perguntando, né? Quando o juiz erra, ao invés de pedirmos a vista do erro, seria melhor passar para frente? Na minha opinião, acho que é mais ou menos o que o doutor Mário Sérgio comentou. Às vezes é melhor realmente a gente tocar, acho que habeas corpus, alguma coisa, porque a gente está dando chance para o juiz consertar o erro dele, né, doutor? O que você acha? Henrique, eu diria até mais. Apesar de todos os colegas estarem defendendo a celeridade processual, eu também acho necessário, mas nós, advogados, criminalistas, não podemos esquecer que nós temos uma carta na manga, que é a prescrição. Então, a prisão, essa exceção da Constituição Federal é que tem que ser combatida. Agora, a prescrição é uma carta que você tem na manga. Se eu tenho a possibilidade de arguir uma nulidade em grau de recurso de apelação, eu não vou opor um pedido de declaração para o juiz corrigir o erro dele naquele momento e acabou a minha possibilidade. Porque se eu tiver na minha tese uma preliminar de que tem uma nulidade absoluta do processo, ele vai ser anulado, aquela sentença foi anulada e a prescrição está contando. Então, é lógico que nos crimes de tribunal do júri, não vai prescrever, porque são 20 anos após a sentença de pronúncia, porque tem os atos que interrompem o lapso prescribente. Porém, em determinados crimes, não sou eu que devo corrigir. Se você corrige o erro, você perdeu a oportunidade de arguir isso lá na frente, anular a sentença, voltar e ter a prescrição. Porque no primeiro momento pode não estar prescrito pela pena em abstrato, mas com a pena em concreto vai estar prescrito. Essa é a minha opinião. Na prática, pode falar. Na prática, a prescrição é a única punição que tem aí para o Estado por não cumprir os prazos, né? Só que tarda demais, quando se consegue.
Essas colocações do professor Mário também, a gente precisa observar a situação do acusado, né? Se ele estiver preso, a gente precisa tentar fazer a coisa acontecer na hora. Se ele estiver solto, a gente trabalha realmente, né, com essas... Te deixa a carta guardadinha lá para usar na frente ali também, acredito. Mas olha, Henrique, mesmo ele preso, se você lá na frente, em vez de você pedir para o juiz corrigir o erro, você impetrar uma ordem de habeas corpus, você impetra uma ordem de habeas corpus apontando que tem um erro, se você conseguir essa ordem de habeas corpus, também já existe um excesso de prazo e a possibilidade de colocar essa pessoa em liberdade, porque quem está dando causa é o Poder Judiciário. Sim, exatamente. O colega Francisco Batista falou, obrigado pela resposta, muito bom, esclareceu muito. Legal, Francisco, obrigado pela pergunta. Algo que eu queria pontuar, e ele não tem, ele fala nessa questão de prazo, mas não seria até uma ideia aí para os senhores que dirigem esses trabalhos pensar em alguma coisa a respeito. Eu estava vendo muito a questão desses casos graves, o chamado direito ao esquecimento. E nessa ideia do excesso de prazo, mesmo após a sentença condenatória transitada em julgado e cumprido aí a pena pelo réu, delimita-se aí um prazo para esquecimento, salvo aquelas hipóteses da revisão criminal, mesmo com a revisão criminal, porque eu vi a matéria a respeito e dizia que de várias pessoas que ingressaram com pedidos judiciais no ofício civil, pedindo até a mudança do nome por conta de que cumpriram toda a pena e mais não conseguiam levar uma vida normal, mesmo com a reabilitação criminal. Por quê? Porque tinha aquele estigma do criminoso, um ato só, mas já cumprido tudo, e tinha aquele estigma do criminoso. E conseguia-se até mudar o nome. Interessante foi que o caso que foi dado como exemplo pelo repórter falava do caso da Daniela, lá do Guilherme de Pádua, onde a mulher dele, após cumprir a pena e ter a revisão criminal, ela pediu a mudança do nome. Vem a repórter e diz, ela mudou o nome para tal. Então, seria uma ideia aí aos senhores que dirigem esse brilhante trabalho aqui da jurisprudência comentada, verificar alguma coisa pertinente assim a respeito desse direito ao esquecimento. E a gente fala aqui em excesso de prazo, será que essa cultura do punitivismo, ela não se aperfeiçoa com essa ideia de que mesmo após cumprida a pena, mesmo após se ressocializando ainda que formalmente nos autos, existe essa perseguição, entre aspas, social, esse estigma do condenado. É só uma colocação que eu gostaria de fazer, falando que, lembrando que o tema aqui é excesso de prazo, e aí me lembrei dessa questão. Mas isso é interessante, isso eu já falei em algumas lives, né? É a estigmatização, né? A criminalização secundária, a rotulação. Eu acho que foi uma live esses dias, eu falei sobre, quando se fala hoje em Maria Madalena, né? A esposa de Jesus, quando fala, a prostituta, ou seja, faz mais de 2000 anos e ainda chamam ela de prostituta. Né? Não sei o que o Henrique acha, o doutor Mário Sérgio, Marcelo. Não, e o que é importante, né, que as pessoas dizem que isso é direito à informação. Uma informação que perpetua no tempo, principalmente hoje com o Google. E não é só aquela pessoa que foi condenada e que cumpriu pena, porque a pessoa que foi vítima, se eu colocar o caso concreto no Google, vai aparecer o nome dela também. Dependendo da situação, ela não quer mais lembrar daquele fato que ela sofreu. Como diz aquele ditado, pimenta no dos outros é refresco. Pessoal, vou pedir desculpa para vocês, que hoje, excepcionalmente, eu vou ter que dar aula agora às 19h20. Então, eu agradeço o convite, contem comigo sempre, quero fazer parte, sim, para mim é muito importante, mas hoje eu tenho que sair um pouco mais cedo, porque eu já tenho que entrar na aula. Obrigado, boa tarde para todos, obrigado, foi muito importante essa participação. Obrigado. Boa noite. Obrigado a você. Obrigado, Boa professor. noite, doutor. Em relação a esse comentário do Dr. Plácido, é interessante, foi até que nós conversamos semana passada, Neto, porque ao mesmo tempo que estamos falando do direito ao esquecimento, o Supremo Tribunal Federal, aí semana passada, deu uma decisão totalmente inconstitucional, no sentido que a pessoa, ainda que já cumprido a pena, né, passados-se os 5 anos da reincidência, ela vai ainda poder continuar carregando os maus antecedentes. E vai carregar até quando? Levando-se em consideração a teoria aí do direito ao esquecimento.
Então, são questões complicadas que não se conversam. A prisão não é perpétua, mas os cravos da cruz, sim. Com certeza. Eu fiz uma live essa semana por Cotia, até com o Dr. Willey, né, o presidente da Comissão de Processo Penal ali da seccional, e ele trouxe, né, um comentário muito interessante. Antigamente você tinha ali a marca dos antecedentes, né? Hoje você tem ela tatuada, porque você carrega pelo resto da vida agora. É interessante. Interessante. Bom, colegas, algum comentário a mais, algum esclarecimento? Algum, doutor Marcelo, doutor Plácido? Esgotamos, pelo menos o que eu tinha para dizer do tema. Nós temos aqui, por hábito, doutor Plácido e doutor Marcelo, falarmos aqui um pouco do tema em si e alguns dos acontecimentos mais interessantes da semana, né? E, bom, eu tenho dois aqui, vocês fiquem também à vontade aqui para trazer qualquer coisa que esteja fora aqui do planejamento. Mas dois que eu tenho aqui que, enfim, o CNJ parece que tomou uma providência lá em relação ao Siqueirinha, né? Que gosta de dar sua volta na praia lá sem máscara, agora está melhor, né? Ele nem precisa voltar para São Paulo, né? Vai poder andar agora durante a manhã, durante a tarde, vai continuar recebendo lá os seus provimentos. E também interessante foi a questão que o governador do Rio de Janeiro, né? Ele foi afastado do cargo por decisão ali monocrática do ministro Benedito Gonçalves. Uma decisão interessante, porque saiu mandado de prisão para um monte de gente e ele foi afastado. E já vou até entrando nesse assunto, eu peguei uma publicação do Gustavo Badaró, muito interessante, ele discorda disso, porque ele vê ali que uma decisão monocrática de um ministro afastando um governador que foi eleito pelo sistema democrático de votos. E ele disse que ele não concordava com esse sistema. É bem interessante, viu? Acho que vai uma live inteira ali para a gente tentar chegar no consenso, porque eu acho que ambos os lados têm alguma razão nessa história aí. O que vocês acham? Porque se ele não determinasse o afastamento, ele ia acabar determinando a prisão como para todos os demais. E da mesma forma, ele ia estar afastando esse governante eleito pelo povo. Eu creio que foi... Marcelo. Ele tangenciou para afastar do cargo, que é onde ele, em tese, está cometendo o crime, então para inibir que continue a praticar e sumir com prova, aquele papo todo, sem precisar da medida mais extrema. Claro que se fosse o cliente nosso do dia a dia aqui, que mora na periferia, ia preso também, não ia ter essa possibilidade. Mas tá muito em voga essa questão do judiciário começar a atuar de maneira política, de influenciar em decisões que caberiam ao povo, né, quando elege seus representantes. O STF está sendo criticado semanalmente por essas decisões políticas. Então, também não sei até que ponto o doutor Gustavo, que eu adoro, até fiz uma live com ele aqui para a nossa OAB de Sorocaba, mas eu acho que nesse ponto talvez ele esteja meio nessa onda aí de criticar o judiciário por entrar em áreas que não deveriam ser deles. Mas eu não sei que outra forma de impedir que esse governador continuasse a praticar os crimes que ele, em tese, teria praticado, né? Marcelo, eu acho que ali o professor Gustavo ele trouxe até doutrina, acho que da Espanha, para falar que lá parece que não se permite quando prisão ou cautelar em cima de pessoas eleitas. Mas ali o grande problema, eu acho que esbarra, que não foi uma decisão colegiada, e sim foi uma decisão monocrática. E aí eu entro na questão que eu critiquei essa semana na live na OAB. Foi o Luiz Fux, que sozinho, por medida cautelar, lá nas ADIs, suspendeu suspendeu ad eterno, para se dizer, engavetou vários pontos da lei anticrime. Eu acho que o problema está aí. Uma decisão monocrática de afastamento de alguém eleito pelo sistema democrático. Nesse ponto... Porque a natureza, né, da cautelar ela é precária, né? Eu acho que tem que ter uma decisão colegiada, né? Até mais por se tratar, né, de parlamentar. Mas também afastaria qualquer dúvida sobre a idoneidade de quem decidiu, né? Se tem interesse político aquela pessoa, sendo mais de um para decidir, já é uma decisão também mais democrática, né?
Pelo visto, é bola dividida, mas geralmente o eleitor ele parte do pressuposto que aquele que ele está elegendo é uma pessoa proba, íntegra, né? E, de repente, como que você vai... A pessoa está lá na corrupção, como que você vai barrar essa pessoa para evitar um dano maior ao patrimônio público? É uma questão aí que fica entre a cruz e a espada, né? Neto, se você me permite uma observação, algo que a gente vê é que o judiciário ele é igual ao mar. Às vezes ele fica meio revolto, mas ele é muito reflexo dos acontecimentos sociais. Nós tivemos, depois dessa ascensão do Sérgio Moro, enquanto o juiz justiceiro de Curitiba, tal, com todas as suas qualidades e todos os seus apontamentos de defeitos ou imparcialidade ou não, mas houve um empoderamento muito grande dos juízes nessa questão de querer fazer justiça. E aí, essa independência dos poderes, ela, entre aspas, ela começou a ser muito relativizada, porque a previsão constitucional da independência, a gente verificava desde os tribunais, desde os fóruns e comarcas, quando você entra contra um ato do administrativo municipal, que os juízes tinham, por praxe, não discutir questões, ainda mais se elas fossem de administrativo, a respeito de demissão de funcionário, coisa do tipo, o juízo não se manifestava nesse ponto e passava a bola para frente. A gente vê que hoje em dia há, sim, esse empoderamento, essa ideia de que o juiz faz justiça onde quer que cutuquem ele. A respeito da decisão ser monocrática, já houve um dos ministros, que eu não me recordo agora, que quis fazer alguma coisa do tipo, em que decisões que objetivassem o afastamento de alguém eleito pelo voto popular, que elas fossem colegiadas, né, ainda pelas turmas, mas a gente vê que as decisões liminares elas vêm e depois vem um outro que monocraticamente também caça a liminar do ministro que o antecedeu. E só para finalizar, porque eu tenho um problema, se eu começar a falar, não paro mais. A respeito do desembargador lá de Santos, essas pessoas elas têm discípulos em todos os lugares. E eu comentava com o doutor Mauro antes de vir para cá, porque fui numa lanchonete e por lá eu tinha acabado de sair de um compromisso de trabalho na delegacia e tal, e aí eu estava, por acaso, com esse brasãozinho aqui de advogado, pendurado a cinta e tal, e estava male coberto pelo terno. E um senhor que ali estava pegou e olhou para mim, meio ríspido assim, e eu ainda usando uma máscara bem grande, igual essa, escrito advogado do lado, e ele falou assim, você é polícia? Eu falei, não sou polícia. Ele falou, porque usar distintivo de polícia sem ser polícia, isso aí é crime, tal. Eu falei, não, meu senhor, eu sou advogado. Aí ele falou, porque eu tenho a minha, mas a minha está no carro. Aí eu pude perceber que se tratava de um magistrado, tal, e começou a querer ele dar a carteira dele. Porque um amigo meu lá da praia se deu mal com isso, tal. Porque se isso aí for... Eu falei, meu senhor, o senhor consegue ler aqui? Ele falou, você está me chamando de analfabeto? Então, a gente tem essa ideia, as pessoas elas não observam, existe essa ideia. Ele criou os discípulos dele têm essa cultura. Olha, se um agente tentar me interpelar, eu vou dar uma carteirada e falar que eu sou juiz. Então, se ele está ali, como diz, de bermuda e camiseta, qualquer lugar que aparece, ele tem aquela ideia que ele quer mostrar que ele é o juiz, que ele é a coisa. Então, essas pessoas também fazem discípulos. Então, uma punição, ainda que uma bela punição, né, que no máximo pode dar aí em aposentadoria compulsória, com todos os seus vencimentos, para gozar da forma que entender, uma bela de uma punição, mas ainda demonstra aí que se buscada a justiça e exposta essas pessoas ao julgamento popular, muitas vezes a gente vê que eles são mesmo levados aí aos conselhos e submetidos a correção, né, de seus atos ou mesmo ao julgamento deles aí. Era só essa colocação que eu queria fazer e agradecer muito a vocês. Doutor Plácido, mas termina a história lá até você ir embora. Complicado. Então, vamos lá. Henrique, acho que tem mais algum tema, algo que aconteceu na semana? Não, acho que são essas mesmo, viu, Neto? Acho que aconteceu de mais importante foram essas. Tranquilo aí. Então, vocês que sabem, vamos finalizar ou tem
algo a mais aí para passar para os nossos live espectadores? Não é importante, mas só lembrar que o Lula não conseguiu naquela ação do PowerPoint, foi negado para ele perdeu a ação. Não sei se cabe recurso a respeito, que ele tinha feito uma reclamação, salvo melhor juízo, contra o Deltan Dallagnol a respeito do PowerPoint. Então, aquela questão já foi, me parece que foi enterrada ainda, não teve sucesso. Então, tá. Doutor Henrique, vamos para as considerações, não? Sim, vamos, claro. Vamos aí, primeiramente, com os nossos convidados, né? Aí vai você e eu fico por último. Aí quem quer começar as considerações finais, doutor Marcelo ou doutor Plácido? Bom, vou eu. Bom, novamente eu gostaria de agradecer aos colegas pelo convite. Como o doutor Henrique tinha mencionado, na semana passada ele tinha me convidado, mas eu não pude, eu tinha compromisso com a dona patroa, com a doutora Luciana, que está nos acompanhando aí também no Facebook, Luciana Cubo. Então, agradeço pela insistência, obrigado, foi bem gostoso, foi bem legal. Eu ainda não tinha assistido, porque eu sou um daqueles antigos que nem Facebook tem, eu sou meio alheio à internet, redes sociais. Até já depois conversei com a Luciana e ela me disse que eu posso usar o Facebook dela para acompanhar as próximas. Então, eu cheguei aqui meio às cegas, não sabia como ia ser. Fiquei bem tranquilo, bem feliz, que foi um bate-papo mais informal e realmente não fosse a situação de que estamos por câmera, até parece uma conversa aí de happy hour, de final de expediente. Futuramente, se precisarem da minha participação, podem contar comigo. Se quiserem, precisarem de qualquer colaboração da Comissão da Advocacia Criminal aqui de Sorocaba, também estamos à disposição, esclarecendo que aqui a gente tem uma comissão que atua, que abarca as duas áreas, processual e o direito penal material, que leva esse nome de advocacia criminal. Então, qualquer tema aí, tanto de uma frente ou da outra, podem contar com a gente, ou qualquer outra coisa que precisem aqui da nossa subseção. Não falo em nome da subseção, obviamente, mas conhecendo o nosso presidente, o Dr. Márcio Leme, sei que é à disposição em colaborar com as demais subseções, e também, independente dessa parte institucional OAB, eu, Marcelo Galvão, advogado, também estou à disposição aí para o que precisarem. Muito obrigado, bom final de semana para vocês, e até uma próxima. Vamos lá. Eu gostaria de agradecer não só a quem me convidou, doutor Mauro, e aos integrantes dessa live. Gostaria de que, na minha página, o pessoal que está assistindo aí, compartilhassem essa experiência, porque é muito bacana, os vídeos são muito interessantes, jurisprudência, aí, sempre temas novos que vocês comentam, muito interessante. E algo que eu tenho a dizer, que eu já fiz vários cursos junto com o doutor Mauro Atuí Neto, e todas as vezes que nós íamos para esses cursos de final de semana, e muita gente pensa que a gente perde o final de semana fazendo o curso. Na verdade, você ganha. A advocacia, cada vez que advogado, quando começa a falar do direito, e quem é apaixonado pelo direito, tem essa tendência, quer falar mais e comentar mais. Mas a gente vê que muitos colegas advogados acabam ficando desmotivados por deixar de interagir e deixar de aprender com o direito. O direito ele precisa ser regado todos os dias, como uma planta, ele precisa ser regado todos os dias. E uma forma inteligente, bacana, de se fazer ela durante essa pandemia, foi essa ideia das lives com esses temas interessantes, e que a gente sai cada vez mais, eu não digo que sai sabendo muito mais, mas sai com mais sede de aprender. E eu queria agradecer imensamente a cada um de vocês. Doutor Mauro me conhece aí pela minha simplicidade, as minhas brincadeiras lá no Facebook, eu sou uma pessoa muito descontraída, mas eu sempre digo para as pessoas que o fato de você ser uma pessoa alegre, divertida, não impede que você seja alguém competente que possa buscar o conhecimento e usar esse conhecimento em pró de defender interesses tão indispensáveis e tão nobres para nós como a vida e a liberdade. Agradecer muito a vocês. Doutor Marcelo Galvão, doutor Plácido, doutor Neto Atuí. Uma coisa eu aprendi aqui nesse mundo das lives, né?
Live boa, voa, né? Estamos aqui 1h30, parece que estamos aqui há 10 minutos. Isso é ótimo, mas 1h30 trocando ideias, trocando experiências, né? Papo de advogado. A intenção inicial, né, doutor Neto, era aquele bate, já que não dava para fazer happy hour, encontrar os amigos pessoalmente, então vamos aqui conversar toda sexta-feira, fim de expediente, sobre algum tema de direito. E a ideia foi dando certo, né, Neto? E cada vez nós aqui convidamos amigos, colegas. E com certeza, quem sentar aqui para conversar conosco, aqui para trocar ideias, experiências, trazer conhecimento, com certeza acaba fazendo parte da nossa família, entre aspas, aqui, porque estamos virando uma família. Já passaram vários colegas, os colegas estão indo, estão voltando, cada dia mais colegas aqui acompanhando nossa live aqui. Até minha madrinha, Margarida Gonçalves, um grande beijo, abraço. Aqui o doutor Jorge Faria, lá de Cotia, também sempre está aqui conosco. Então é isso, quem passa aqui um dia, vai passar outro, a família vai crescendo e aos poucos, que nem o professor Mário Sérgio acaba incorporando ao time. E a ideia realmente é essa, não é exposição, não é aula, e sim é aquele bate-papo de colegas de profissão para trocar experiência, trocar informações, e assim pretendemos continuar. Um grande abraço aqui também para o nosso amigo e colega participante aqui, o Dr. Glauber Bess, que está aqui atarefado com algum processo dele lá do escritório, mandou mensagem, mas eu não consegui ainda escutar. E com certeza aqui estaremos novamente semana que vem e com uma novidade que vamos aqui durante a semana estar passando para os doutores. Essas são minhas considerações. Obrigado por aceitar o convite, doutor Marcelo Galvão. Logo mais estaremos aqui novamente. Muito obrigado pela presença, doutor Plácido. Boa noite, doutor Mauro, é com você. Bom, vamos lá, né? Esses dias a minha esposa, ela perguntou: por que você gosta tanto de fazer lives, né? Eu falei assim: olha, amor, eu gosto porque eu adquiro conhecimento. Aqui as lives para mim é como se fossem os corredores do fórum, porque eu aprendi em todos esses anos, né, que é nessas trocas de ideias, como nós tínhamos no fórum, que nós aprendemos. Às vezes eu já obtive soluções conversando com colegas que eu acabei aplicando nos casos e acabei resolvendo. E, às vezes, conhecimento nunca é demais, né? E eu gosto muito, e como o doutor Henrique falou, que estamos tornando uma família. Hoje, aqui, como também faltou o doutor Glauber, também, que é uma peça essencial e que ele abrilhanta muito, né, a jurisprudência comentada. É uma pena que, não sei se os senhores conhecem, acho que o doutor Plácido acho que conhece o doutor Glauber, o doutor Marcelo não sei, né? Eu não conheço. E eu gostaria de agradecer aqui, doutor Plácido, por ter aceitado o convite, doutor Marcelo Galvão também por ter aceitado o convite. Foi uma honra e um prazer tê-los aqui conosco, né, nesta live aqui, que realmente ela passou muito rápido, ela foi dinâmica, ela foi descontraída. E ao meu irmão, doutor Henrique, mais uma vez agradeço aí, né, por integrar este nosso trio ou quarteto aí como está se formando, né? E se Deus quiser, os colegas vão voltar e nós teremos muito sucesso aí em tentar passar o conhecimento que nós temos aí para, vamos dizer, fortalecer a advocacia criminal. Não sei se também, acho que o doutor Henrique gostaria de falar sobre o não ao advogado ad hoc, ou podemos deixar até para a semana que vem, reforçar essa ideia. Sim, eu vou plantar a ideia inicial aqui, mas nós vamos aqui conversando. Doutor Mário Sérgio, né, ele trouxe uma ideia e eu estou acompanhando aqui na internet o movimento do não ao advogado ad hoc. Tá? Isso tem muita coisa a ver ligado com aquela multa do 265 imposta ao advogado. Muitas vezes o advogado particular, por alguma razão, ele não consegue, para ser sincero, até por razões de interesse da defesa, ele se nega a participar do ato, até com protesto. Ele vê muitas vezes que o seu cliente está sendo prejudicado e ele não participa do ato. Os juízes, o que eles fazem? Eles vão lá e acabam nomeando um advogado ad hoc para aquele determinado ato. E é válido. Isso, muitas vezes, você acaba com uma defesa. E tem muitos colegas, como o doutor Plácido comentou, está ali na intenção de querer agradar o juiz, e vai lá e aceita.
E muitas vezes essa intenção de agradar o juiz, muitas vezes ele está mandando uma pessoa para o cárcere. Ele está mantendo uma pessoa no cárcere e está complicando um outro colega. Então, está surgindo essa ideia aqui, eu estava conversando com o doutor Neto, falei com o doutor Marcelo Galvão e com o doutor Plácido aqui, de começarmos a aproximarmos as subseções, principalmente os advogados criminalistas, para que nós venhamos aqui, termos aqui atitudes uníssonas de não um prejudicar ao outro, e principalmente prejudicar o seu cliente. Nós não estamos aqui fazendo apologia de tentar atrapalhar a instrução criminal, mas não possibilitar que colegas acabem prejudicando outros colegas e, principalmente, ajudando que pessoas vão para a cadeia ou ali permaneçam. Essa é a ideia inicial aqui, né, Neto? E nós aqui vamos, aos poucos, estarmos desenvolvendo. O principal passo agora é tentarmos aqui unir os advogados com essa ideia e transmitir esse pensamento para o quanto máximo de pessoas possível for. É igual, né? Eu acho que eu falei na live passada, né? Eu faço o seguinte questionamento: será que o problema é do judiciário? Essa é a questão. Será que não cabe agora a advocacia unida, que é indispensável a administração da justiça, não é indispensável o comparecimento à audiência, mas indispensável a administração da justiça? Será que nós, unidos, dando um basta nas arbitrariedades, será que nós não conseguimos mudar? Essa é a reflexão que eu deixo. E uma boa noite a todos, aos nossos live espectadores, e um bom final de semana.